aí galera, aqui é o Hora Cartoon, com mais um vídeo diferente sugerido por alguns de vocês, que é a linha do tempo de Steven Universo, ou seja, contar a história da série até hoje na ordem cronológica, e não como estamos acostumados a ver o presente, o passado e o passado ainda mais antigo das gens todo misturado. Então vamos tentar bater a meta dos 8.000 likes nesse vídeo, porque eu sei que vocês conseguem, para mostrar que vocês curtem esse tipo de vídeo diferenciado. Eu recomendo que vocês mandem esse vídeo para aquele seu amigo que não entende nada de Steven Universo ou é mais perdido que a Peridote no banheiro, já que serve como um resumo geral. E agora acompanhe os 6.000 anos da história Gen e do planeta Terra. Para não ficar mais confuso do que já é, eu dividi toda a linha do tempo em 3 eras: o passado Gen, o passado terrestre e o presente. Começando pelo passado Gen. Há mais de 6.000 anos atrás, antes de 4.000 a.C., as nossas principais gens foram feitas em Homeworld e suas outras colônias, Pérola, Rubi, Safira e Bismuto, exercendo suas respectivas funções no planeta natal. E por volta dessa época, as Diamantes e especificamente a Pink Diamond chegou à Terra para começar uma nova e próspera colônia de Homeworld. Se iniciaram as construções de arenas e torres que já vimos, assim como a chegada da tripulação de Centípodas, que eram construtoras, e talvez a própria Bismuto. O primeiro e bem-sucedido Jardim de Infância Prime foi montado, provavelmente por uma Peridote da Era 1, produzindo centenas de soldados Quartz, em maioria ametistas, e enquanto isso, nossa Rose Quartz emergia da Terra, sem nenhuma confirmação de que foi pelo Jardim Prime. Pouco mais de 5.750 anos atrás, Rose Quartz e sua renegada Pérola formam as Crystal Gens e começam uma pequena rebelião na colônia, o que trouxe Ruby, Sapphire e Blue Diamond à Terra numa missão diplomática, em que Blue e sua corte se estabeleceram temporariamente no planeta para acompanhar a repressão dessa rebelião, antes que se tornasse um grande problema. Isso obviamente não deu certo. Rose e Pérola atacam a Arena Nuvem diretamente, resultando na primeira fusão da Garnet e aparentemente a primeira de duas gens diferentes, que depois se juntam a Rose e Pérola no grupo rebelde, já que elas eram as únicas que as aceitavam como Garnet. E por volta de 5.500 anos atrás, 3.500 a.C., iniciou-se oficialmente a rebelião ou guerra, confirmado pela Rebecca no The Guide to the Crystal Gens. No meio desses séculos de guerra, há pelo menos 5.300 anos atrás, Lápis Lazuli chegou à Terra para uma visita curta, mas estavam bem no meio da guerra. E com toda aquela tensão, ela foi simplesmente pufada no campo de batalha por uma Gen praticamente igual a Bismuto, com sua pedra sendo encontrada por uma Gen de Homeworld que a confundiu com uma Crystal Gem, aprisionando-o em um espelho na tentativa de obter informações. Mas alguns séculos depois, há 5.000 anos atrás, 3.000 a.C., com uma margem de erro de uns séculos para mais ou para menos, ocorreram os eventos mais marcantes da guerra, como a criação apressada do Jardim de Infância Beta, criando a nossa Jasper e o resto das Quartz defeituosas de lá. Ocorre a batalha naquele campo de morangos que Pérola já nos mostrou flashback, além de ter sido lá que a Rose perdeu a bainha da sua espada. Os experimentos de fusões forçadas e principalmente da Drusa começaram. O motivo de Peridote voltar à Terra 5.000 anos depois, Bismuto foi embolhada por Rose. Provavelmente ela não a colocou direto no leão, com Rose mentindo dizendo que a perdeu de vista na batalha de Ziggurat. E claro, Rose Quartz despedaçou a Pink Diamond. Então, por volta de 5.500 anos atrás, aquele templo em forma de pirâmide foi construído, mostrando que deveria ser parte da guerra, ou mais especificamente o fim. As últimas gens de Homeworld abandonaram a Terra, só que antes, no meio de toda essa confusão, o espelho em que Lápis estava presa foi deixado na Galáxia Warp e pisado, quebrando a sua pedra. Uma observação: a Galáxia Warp fica na Terra, é uma construção no planeta e não em outra galáxia. Após o abandono quase total da Terra, as Diamantes Yellow, Blue e White causaram dano das Diamonds, aquele raio de luz e som, corrompendo todas as gens que ficaram no planeta, provavelmente como uma punição, exceto por Rose, Pérola e Garnet, salvas pelo escudo de Rose, a ametista que ainda não tinha emergido / nascido, a Lápis Lazuli protegida pelo seu espelho e a Bismuto que estava embolhada em algum lugar. Assim, a Guerra Gen acabou oficialmente. Ainda milênios atrás, depois que a Guerra Gen terminou, aconteceram coisas que não tem nenhuma menção temporal. Rose, Pérola e Garnet desativaram todos os transportadores da Galáxia Warp. Pérola encontrou o espelho de Lápis Lazuli e o guardou na sua pedra. Todas as Rose Quartz foram pufadas e embolhadas. Blue Diamond tomou posse do zoológico de humanos da Pink Diamond. A ametista emergiu e foi encontrada pelas Crystal Gens. O Templo de Cristal é construído. Homeworld marca o começo da Era 2 com bem menos recursos do que antes. E a nossa querida Peridote foi feita em Homeworld.
Todos esses fatos ocorreram sem data definida, mas o mais provável é que a maioria deles tenha acontecido depois que a guerra terminou. Assim, encerramos a era do passado Gen e entramos agora no passado terrestre. Essa era é muito menor que o passado Gen, porque não se passou em milênios, só nos séculos mais recentes. Em 1800 e bolinha, William Dewey estava navegando pelo Oceano Atlântico e quase chegando nos Estados Unidos, quando foi atacado por um monstro marinho, provavelmente uma Tin corrompida, derrotada por uma fusão das Crystal Gems ainda desconhecida. Essa fusão derrota a criatura e o leva para a praia em segurança. Além de conhecer as Crystal Gems, William Dewey se estabeleceu em Beat City junto com sua tripulação e fundou a cidade. Entretanto, nem todos os marujos decidiram ficar na nova terra. Bud Budwig queria criar sua própria história para que lembrassem dele algum dia, então navegou até a Suécia, no norte da Europa, e se tornou um explorador. Chegando lá, ele encontra Garnet e Pérola com suas roupas de época, que alertam ele para ficar longe dos lugares afetados por Gens ou com suas construções, marcando todas especificamente no seu mapa. A partir daí ele decide explorar todos esses lugares, até conhece a Ametista. E sua última expedição foi num deserto na África, onde ele também conheceu Rose Quartz e o seu bando de leões, que o ajuda a resolver o seu destino, escrevendo vários livros e tendo uma biblioteca batizada com seu nome. Muito provavelmente Bud não foi na construção em que ele procurava, e também não achou os restos da nave da Pink Diamond ou o lixão particular da Rose. Teve outro fato nesse século que não foi mostrado na série. O mais notório incendiário de Beat City, William Buford Buchanan, bateu o recorde de 335 incêndios no verão de 1862. Ele morreu afogado depois de entrar no mar tentando fugir da polícia, deixando a cidade com danos estimados em 600 mil dólares. Entrando no século XX, em 1965, o autor da série de livros No Home Boys, ou Garoto Sem Lar, Dusty Legs Jefferson, morre depois de ser atingido por um trem em um evento. Para quem não lembra, essa é a série de livros que Steven leu em Sem Destino, e esse fato também foi contado no Tumblr do Estranho Mundo de Beat City, assim como William, o incendiário. A cidade de Ocean Town foi abandonada após uma catástrofe de incêndios, mencionada em Poder Político, mas sabemos agora que a população retornou e o desastre foi com fogo, já que na placa de entrada da cidade está escrito Ocean Town, já não mais em chamas, e por sinal é lá que Pérola, Steven, Ametista e Xena vão para o show de Micro. Um tempo depois, Greg DeMille larga a faculdade pública para virar uma estrela do rock, mudando seu sobrenome para Universo e se afiliando ao Marty como seu empresário. Ele compõe a música Como Cometa e em seguida se apaixonando pela Rose, a única a aparecer no seu show. Então aos 22 anos de idade, ele decide largar tudo para ficar com ela. Não vamos esquecer que foi nessa mesma época que Vidalia teve relações com Marty, antes de ele ir embora para Empire City. Nesses anos de Rose e Greg, ele conhece as fusões e tenta se fundir com a Rose, se torna babá por um dia do produto das relações de Vidalia e Marty, mais conhecido como Bebê Creme Azedo. Greg começa a trabalhar no lava-carro, se tornando futuramente o seu dono. Também grava a música Minha Van Vai Pro Seu Coração, provavelmente para a Rose, né? E no final do século XX para o início do XXI, Rose Quartz gravou a fita cassete de vídeo mandando uma mensagem para o seu futuro filho ou filha, já que ela e Greg não sabiam se a criança ia ser menino ou menina, por isso gravaram duas versões, uma com o nome Steven e outra com o nome Nora, coisa que Steven só veio descobrir agora em Lion 4 Alternate Ending. A versão Steven foi guardada na dimensão do leão. No século XXI mesmo, de 2001 para cá não tiveram muitas coisas. Rose Quartz desistiu do seu corpo para dar luz ao Steven, a casa na praia foi construída para que Steven morasse com as Gens, o bebê creme azedo cresceu e agora é um adolescente, o restaurante mexicano do burrito estragado da Ametista fechou, Sadie começou a trabalhar no Big Rosquinha como um emprego de verão até que ficou remunerado, e Steven viu Connie Maheshwaran pela primeira vez na parada de carros, onde ela perdeu a sua pulseira brilhante. Agora vamos passar para a era do presente, ou seja, as temporadas. Eu vou dizer os fatos direto na ordem para esse vídeo não ter mais de 30 minutos. Na primeira temporada de 2013 a 2015, ocorreu o seguinte. Os biscoitos gatinho pararam de ser produzidos, Steven ativou seu escudo pela primeira vez, as Crystal Gems embolharam a centípoda, uma nave de Homeworld chega à Terra depois de milênios, no caso o olho vermelho destruído pelo canhão de luz, a torre do mar lunar é completamente destruída e engolida pelo oceano, Steven fala com a Connie pela primeira vez, devolve sua pulseira e eles derrotam a minhoca marinha corrompida, o templo em forma de pirâmide invertida é destruído, a dupla Tigre Milionário e Onça Púrpura ganham o título de campeões, Steven encontra e adota o leão, Pérola e Ametista introduzem oficialmente as fusões na série e recuperam os besouros celeste e terrestre, Steven descobre os seus poderes de mudar de idade quase morrendo com isso,
Pérola é bufada por seu holograma e se reforma com uma nova roupa. Cachorrocóptero 3 se estreia no cinema. Steven e Connie encontram um paiol de Rose e destroem um robô de treino. Steven entra pela primeira vez no quarto da sua mãe. Sugarlight destrói o cubo de comunicações. O santuário marinho e a ampulheta de viagem do tempo são destruídos por Ametista e Steven. Ocorre o primeiro Praia Palusa que vimos. O monstro de gelo é pufado, a Centipede é solta, as Jeans recuperam a estrela cadente e Centipede é pufada e embolhada outra vez. Steven descobre o seu cuspe de cura e torna a visão da Connie perfeita. Lápis azul é tirada do espelho, toda a água do oceano é roubado. Steven cura Lápis e ela voa para Homeworld. Greg conserta o Geode e Steven perde os seus poderes curativos temporariamente. As Jeans vão para a Galáxia Warp checar se todos os transportadores estavam inativos. A Jean corrompida e invisível é derrotada por Sadie na Ilha da Máscara. Alexandrita é formada pela primeira vez para fingir ser a mãe única do Steven. O exército de melancias do Steven vão embora para o oceano. Steven encontra a fita de vídeo deixada por Rose no Leão. Peridot pisa pela primeira vez na Terra vinda pelo transportador principal da Galáxia Warp, mas volta para Homeworld e Garnet destrói o transportador de novo. Stivone é acidentalmente formada pela primeira vez. Steven descobre os poderes de prever o futuro da Garnet. Steven visita o Jardim de Infância Prime junto com a Ametista. É descoberto que o fantasma do farol de Beat City era apenas uma Jean corrompida que Steven embolha. As Jeans aparentemente usaram a estrela cadente. Steven aprende que Garnet pode transferir sua visão do futuro temporariamente. Greg e a Ametista revivem as suas lembranças do passado durante a virada do ano. Steven fala com Peridot pela sala de controle do Jardim Prime. O Leão recupera a bainha de Rose. Greg conta a Steven como ele e Rose se conheceram. Steven e Greg conseguem receber uma mensagem de alerta de Lápis Lazuli sobre a ida das Jeans de Homeworld à Terra. Pérola causa um apagão total em Beat City. E finalmente, os humanos da cidade são evacuados. Jasper, Lápis Lazuli e Peridot chegam à Terra. Jasper confunde Steven com Rose, o nocauteia. Pufa Garnet e prende todos na nave. Steven conhece Ruby e Safira. Garnet com sua segunda roupa e forma derrota Jasper. Peridot escapa caindo na Terra com sua cápsula de fuga. A nave é destruída. Jasper e Lápis Lazuli se fundem formando Malaquita. E Lápis toma o controle da fusão, as arrastando para o fundo do mar, encerrando a primeira temporada. Na segunda temporada de 2015 a 2016, aconteceu menos coisa, mas mesmo assim muito. As Crystal Gems começam a limpar os destroços da nave e o povo da cidade começa a reparar os danos. Steven e os caras descolados descobrem onde a cápsula de fuga da Peridot caiu. Jamie retorna de Hollywood. A Ametista é pufada várias vezes pelo Slinker até assumir sua segunda roupa. Connie passa a ter aula de espada com a Pérola. As Crystal Gems descobrem a localização da Peridot no Jardim Prime. Ela escapa e Garnet e Steven descobrem os experimentos de fusões forçadas. Greg conta a Steven e Connie como aprendeu sobre fusões. Steven descobre sua telepatia e se conecta com Malaquita para falar com a Lápis. Garnet e Pérola formam Sardonyx para desativar o cubo de comunicações reconstruído por Peridot. Pérola é pega mentindo para Garnet com o intuito de continuar formando Sardonyx e deixando ela muito furiosa. Garnet se desfunde com o conflito de sentimentos em relação a Pérola no motel em Kingston. A Ametista e Vidalia se reencontram depois de anos. Garnet perdoa Pérola e elas tentam capturar Peridot, que escapa novamente. A senhora Mahesharan descobre das aulas de espada e eles se metem numa confusão com fusões forçadas. Ocorre um segundo Praia Palusa. Peridot é finalmente pufada e capturada, mas Steven a liberta, faz amizade e ela se refugia no banheiro. Peridot conta a Steven do projeto da Drusa que vai destruir o planeta se não for detido, depois contando as Gems. As Crystal Gems passam a usar o celeiro da família do Greg para construírem uma broca e deterem a Drusa. Garnet conta a Steven a história de como Ruby e Safira se conheceram. Steven completa 14 anos de idade. As Crystal Gems vão à base lunar pegar as coordenadas da Drusa, com Peridot mostrando mais do que devia. E acabamos a temporada com Peridot confrontando a Yellow Diamond diretamente, a chamando de tonta e virando oficialmente uma Crystal Gem. Na terceira temporada, que começou e terminou em 2016, teve bem mais coisas bombásticas. Garnet, Pérola e Ametista formam Alexandrite para derrotar Malaquita na Ilha da Máscara, mesmo lugar onde as melancias do Steven desenvolveram uma sociedade sustentável. A Drusa é detida por Steven e Peridot, que vão até o centro da Terra e acabam a embolhando. Lápis Lazuli sente que não é bem-vindo em nenhum lugar, mas decide morar na Terra. Um esquadrão de Ruby chega ao planeta procurando por Jasper e Steven as rebate mandando procurar em Netuno. Steven aprende o poder de flutuar que Rose usava muito. Marty volta a Beat City por um dia, dando ao Greg um cheque que o deixou milionário. Greg e Pérola se entendem com relação a Rose em Paris City. Peridot descobre sua metalocinese, a única habilidade própria dela. Steven melhora sua telepatia. É revelado que Ronaldo tinha uma namorada, que aparentemente terminou com ele porque o viu traindo. Ele também causa e resolve uma disputa entre Fryman e Kofi. Steven usa sua telepatia para curar os pesadelos da Kiki.
sente poder temporariamente parcialmente curada de sua corrupção pelos poderes curativos de Steven, e ela reencontra suas antigas amigas. Jasper volta atrás de Lápis, mas leva um pé na bunda. Connie vai em sua primeira missão oficial de Crystal Gem, que não deu muito certo. A Ametista é pufada por Jasper, gerando sua terceira forma e roupa, além de Steven derrotar a Jasper. A Ametista e Steven treinam e brigam juntos. Steven, sem querer liberar Bismuto, ela dá um upgrade nas armas das Crystal Gems e Steven tem que prendê-la de novo. Peridot fala um pouco sobre o passado da Jasper e nos apresenta o Jardim de Infância Beta. Jasper reaparece formando um exército de gems corrompidas e fusões forçadas. Steven e a Ametista formam a Smoke Quartz para derrotá-la. Jasper se corrompe e é pufada por Peridot. As Rubies voltam para a Terra. A Ametista se transforma em Jasper para enganá-las. Retornam à base lunar e Steven descobre que sua mãe matou ou despedaçou a Pink Diamond. As Rubies percebem o quão são trouxas. Sardonyx volta para dar um jeito nelas, as lançando no espaço junto com Steven. E no último episódio da temporada, Steven e a Ruby Eyeball falam um pouco sobre a Rose antes dele ser resgatado pela nave das Rubies que as Crystal Gems tomaram conta, terminando com Garnet justificando a atitude de Rose matando uma Gem. Agora nessa quarta temporada ainda incompleta que começou em 2016 e está em andamento atualmente, também tiveram grandes acontecimentos. As Crystal Gems vão limpar a bagunça das Jasper no Jardim Beta e Peridot consegue fazer sua primeira bolha. Sardonyx e Smoke Quartz se conhecem, com Smoke provando que é especial. Steven e Connie encontram o diário de Bud Budwick. Também Steven e Connie se ajudam falando dos seus problemas. O Sr. Smiley e o seu antigo amigo Sr. Frowney se entendem depois de anos. Steven conhece a gangue do Cebola. Andy de meio retorna ao celeiro, se reconectando com o Greg e aprendendo a lidar com as Gems. Steven vai investigar um sonho estranho que teve e acaba na Coreia, onde Pink Diamond foi despedaçada, com Blue Diamond lá chorando e depois raptando o Greg. Isso os leva ao zoológico de humanos da Pink Diamond. Eles conhecem várias ametistas, a Holy Blue Agate, interagem com os humanos do Zoo, e Steven até vê a Yellow Diamond pessoalmente. Conseguem resgatar o Greg e sair de lá ilesos. Tudo isso com o ex-Roaming Eye das Rubies. Connie, Lápis e Peridot ficaram aprontando em Beat City enquanto eles estavam fora, o que resultou na troca da placa do Lava Chaos. Steven resolve algumas questões sobre a Rose. Ronaldo virou um Crystal Gem temporário. Steven e a Ametista se aposentam da luta livre entregando seus títulos. E o capeta em forma de pedra chamado Neve caiu na Terra, enganou quase todo mundo, exceto a Lápis, e consegue roubar o Roaming Eye de novo, voltando para Homeworld. Antes que falem, sim, depois disso vem Lion 4, mas o que tinha no episódio eu já falei no passado terrestre. Pronto, essa é toda a linha do tempo ou cronológica da série até abril de 2017, o mais atualizada possível e resumida para entender. Então é isso, galera, acho que esse foi o vídeo com mais conteúdo do canal até hoje, e quem assistiu até aqui está de parabéns. Deixa o like se você curtiu o vídeo, se inscreve no canal caso ainda não seja inscrito, comente o que vocês acharem, qual é a sua temporada favorita, e até o próximo vídeo.